O Banco Central volta e meia aparece em notícias cheias de siglas e até palavras em inglês. Vamos descomplicar tudo isso e entender como ele afeta o nosso dia a dia? Primeiramente, o Banco Central é tipo um banco dos bancos. Assim como eu e você podemos pegar dinheiro emprestado no Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, etc., eles fazem a mesma coisa com o Banco Central. Ao mesmo tempo, ele também fiscaliza e regula esses bancos. Isso é importante porque bancos gostam de fazer besteira e às vezes causam problemas graves. Por último, o Banco Central tem um papel no controle do dinheiro que entra e sai do Brasil. Essa primeira tem um impacto grande no nosso dia a dia e muita gente não entende como. Então nesse vídeo eu quero falar especificamente dela. Diariamente, bilhões de pessoas movimentam suas contas. Umas recebem salário, outras gastam. Umas investem, outras pegam emprestado. E cada banco tem que pagar os funcionários, manter sistemas de segurança, etc. Pode acontecer, e sempre acontece, de um banco fechar o dia no negativo. O jeito mais fácil de cobrir o prejuízo é pedir emprestado para outro que por acaso tenha dinheiro sobrando. Esses empréstimos acontecem da noite para o dia, e por isso são chamados de overnight. Mas o Banco Central, como o banco dos bancos, pode se meter nessa história e ele próprio fazer esses empréstimos. Por exemplo, vamos dizer que o Bradesco fechou negativo em R$1 milhão. Por sorte, o Itaú tem 1 milhão sobrando. Os dois conversam e chegam num acordo de empréstimo com juros de 1%, por exemplo. Aí vem o Banco Central e fala, opa, quer dizer que o Itaú tem 1 milhão sobrando? Ao invés de emprestar para o Bradesco e só ganhar 1%, peraí, empresta para mim que eu pago mais, pago 2% de juros. O Itaú, que não é bobo, quer ganhar mais, empresta para o BC. Óbvio, esse é um exemplo bem simplista. Claro que não é exatamente assim que as coisas funcionam. O mais importante é pensar na consequência da entrada do BC. Como ele está pagando 2%, ninguém vai emprestar dinheiro para ninguém por menos que isso. O BC, nesse exemplo, acabou forçando a subida da taxa de juros do mercado inteiro. Poderia também acontecer o contrário. Se ao invés de falar com o Itaú, ele tivesse oferecido um empréstimo mais barato para o Bradesco, rapidamente a taxa de juros cairia. Ou seja, o BC influencia diretamente a taxa que os bancos pagam para captar dinheiro. Isso tem tudo a ver com a gente, meros mortais. Tudo. Porque é esse mesmo dinheiro que eles nos emprestam depois. Se os bancos captam dinheiro a 10%, por exemplo, eles vão emprestar para a gente por mais do que isso. Senão vão estar perdendo dinheiro. E mesmo que você não tenha dívidas, mesmo que você só tenha investimentos, essa taxa também te afeta, porque é nesse mesmo mercado de empréstimos entre bancos que muitas vezes está o seu investimento. De onde você acha que veio R$1 milhão que o Itaú tinha sobrando? Se eles emprestam entre si a 10%, eles vão usar os seus investimentos para isso e te dar uma parte do lucro. E quem manda nesse número é o BC. Ele monitora esse valor para que ele fique direitinho onde ele quer. Quando você escuta notícias falando que o Copom mexeu na taxa Selic, é disso que eles estão falando. Copom é só uma sigla para os chefões do Banco Central. Hoje em dia, a Selic está um pouco acima de 14%. Uma das mais altas no mundo. Para entender o porquê da nossa taxa ser tão alta, vamos pensar no motivo pelo qual o Banco Central liga para isso. E porque você deveria ligar também. Muitos de nós, meros mortais, são donos de negócio, que querem aumentar as receitas, abrir filiais, enfim, investir no negócio para ganhar mais. Outros estão sonhando em abrir a própria empresa. E mesmo que você não tenha esse espírito empreendedor e trabalhe para alguém, é bem provável que esse alguém esteja pensando nessas coisas. Isso tudo é bom do ponto de vista econômico. Significa crescimento da produção brasileira. Investimentos trazem eficiência. Esse tipo de atitude evita notícias tristes como essas. Mas, para investir, tem que ter dinheiro. E empréstimos baratos facilitam muito. Só que facilitar demais pode sair pela culatra. Injetar mais dinheiro do que a economia é capaz de efetivamente usar só causa inflação. E inflação é uma coisa que arrepia brasileiros. Já falamos bastante sobre esse assunto em outro vídeo. Por causa da nossa alta inflação é que a nossa taxa de juros é tão alta assim. E por isso que normalmente quando você vê notícias falando do Banco Central e da Selic, normalmente tem inflação no texto. Juros altos tiram dinheiro da rua, incentivam a poupança e combatem a inflação. Mas juros altos demais tiram dinheiro demais da rua e atrapalham o crescimento. É esse equilíbrio que tira o sono do presidente do Banco Central. Desde 1964. Os últimos anos têm sido especialmente dolorosos porque a nossa economia está encolhendo
e a inflação está alta. Esse casamento do mal entre estagnação econômica e inflação tem nome: estagflação. A estagflação é cruel porque, por um lado, dá vontade de cortar os juros, por outro, dá vontade de aumentar. Sair dessa sinuca de bico é muito difícil. Quando a inflação está sob controle, as coisas são mais fáceis. Se a nossa fosse assim, a gente poderia tentar estimular o crescimento abaixando a taxa de juros. É o que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo. Lá, inflação não é problema, crescimento que é. Por isso os juros são baixos. Só de curiosidade, o Japão e a Suíça têm um problema bizarro. A inflação deles costuma ser tão baixa que às vezes fica negativa, ou seja, os preços tendem a cair com o tempo. O nome disso é deflação. E para a gente que está acostumado a ver preços subindo sem parar, ela pode até parecer ser uma coisa boa, mas não é, e tem causado coisas muito estranhas nessas economias. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse foi um resumo de uma das atuações do Banco Central, talvez a menos conhecida, mas importantíssima. Esse banco dos bancos, que parece não ter nada a ver com o nosso dia a dia, mas tem, e muito. O legal é que com essas poucas informações você já vai entender todas as notícias que saírem por aí, e não só do Brasil. Todos os bancos centrais do mundo fazem mais ou menos as mesmas coisas e têm as mesmas preocupações, que agora espero que você também tenha.